Bem-vindos a mais um podcast Prosa e Prato aqui do Brasília Comércio, uma parceria com o canal Lume. E hoje a gente está aqui com um chefe de cozinha que tem mais algo por trás que vocês vão descobrir além de ser chefe. E hoje a gente veio falar mais uma vez das delícias e também, claro, das dificuldades de empreender no ramo da gastronomia. Só que hoje tem esse diferencial aqui. Hoje eu tô com o Gustavo Sasaki. O Gustavo, ele é chefe de cozinha e também ele faz parte da Royal Prestige. Prazer estar Muito aqui. prazer. Obrigada, Gustavo. Obrigada mesmo por trazer a tua confiança aqui pra gente. A honra é minha. A gente vai falar agora da parte que ninguém fala, né? Todo mundo só quer saber do prato lá, ele prontinho, mas tem todo um backdrop, né? Algo sempre por trás. E a panela é o grande segredo da Royal Prestige, certo? Com certeza. Então, vamos contar aqui, antes de começar a falar das panelas da Royal Prestige, dos produtos que vocês têm lá. Conta um pouquinho da tua história. Como que começou a tua história com a gastronomia? Beleza. Primeiro, prazer estar aqui de novo. É o primeiro podcast que eu estou participando, então me sinto muito honrado, tá? Comecei na cozinha em 2014, né? Gosto de reforçar que nós somos todos cozinheiros, né? O chefe é um cargo, mas a gente, para o público, acaba se tornando chefe, né? E em 2014 eu comecei a fazer o curso no IESB. Legal. E minha primeira intenção era abrir um restaurante. E naquela época ainda era alguma coisa que podia ser viável. Hoje em dia a gente está aí separando pelo alto investimento, né? Uma dark kitchen hoje em dia já tem um altíssimo custo. Quem dirá uma cozinha profissional com toda a estrutura que a gente precisa ter, certo? E no curso me apaixonei totalmente. Sou músico de ofício. E a gastronomia foi a coisa que me trouxe foco novamente, né? Olha, Aquela que coisa legal. que me trouxe um hiperfoco, me deu ali uma vontade muito grande de fazer aquilo. E em 2016, meio de 2016, eu me formei. Eu tive um food truck com meu sócio Biro. Um abraço pro Biro. Que era o Dom Clemenza. Dom Clemenza era um food truck de comida italiana, que é o que eu mais gosto de fazer, disparado. E a gente pegou aquele boom da época dos food trucks, foi muito legal. Nossa, foi um boom mesmo, eu me lembro. E a gente fazia muito Sudoeste, Cruzeiro, Parkway, e nos finais de semana a gente fazia os eventos também. Então foi uma parte que eu fui muito feliz empreendendo, né? Não é fácil, mas foi muito legal. A gente conheceu muitos clientes legais e toda a temática que envolvia, do Poderoso Chefão, Dom Clemenza era o mafioso que cozinhava. Quando eles ficavam intocados na casa, que estavam em guerra, ele era que matava a fome de todo mundo. Que Né? legal. Então tinha uma história ainda por trás do nome, de tudo. Exatamente. Mas depois eu comecei também a circular meu nome, né, pelas empresas, e eu comecei a oferecer o meu serviço, ainda não como chefe de cozinha, né, mas já estava ali no finalzinho do curso, me formando, recém-formado, né, cheio de esperança, né, a gente, quando termina o curso, está ali ainda com toda aquela emoção, com muita gana que a gente precisa, muito preparo físico, né. E aí tive a oportunidade de ser chefe pela primeira vez no The Room, que era um restaurante meio balada, que era lá na Q11 do Lago Sul. Eu me lembro mesmo, eu me lembro dele. Fui muito feliz ali. Ali eu comecei a forjar o Gustavo como um líder, né? E como eu já tinha sido patrão algumas vezes, eu sabia como ser um funcionário, né? Eu Sim. sabia como não justificar um erro, né? Reconhecer esse erro e depois, bola para frente, vamos lá, não vai acontecer mais. E foi ali que eu comecei a traçar o Gustavo com um certo perfil de liderança, né? O chefe hoje em dia não é aquele cara bonitinho que tá com a doma limpinha, né? Ele A nem cozinha existe, né? não Esse chefe existe, diz que a cozinha é uma loucura, só né? nos filmes, né? E a partir dali, realmente o Gustavo chefe começou a aparecer, né? Mas hoje em dia o Gustavo é mais cozinheiro do que chefe, né? Depois tive a oportunidade também de estar trabalhando com o Thiago Paraíso no Ouriço, que foi muito legal, né? O Thiago é uma grande referência para mim como cozinheiro, como chefe, como empresário, né? E através dali conheci pessoas maravilhosas, conheci a chefe Catarina, que hoje em dia para mim é uma das referências em Brasília. Comanda 3 casas aí, não é para poucos isso, né? Nossa, correria. Então, assim, ela hoje em dia é uma referência, é uma irmã que eu conheci através ali do Thiago também. Foi muito legal esse tempo que eu passei lá, né? E depois fui para Portugal, dei um reset ali em tudo e passei um ano, a imersão total, né? Portugal é maravilhoso Nossa, é uma delícia Portugal. e, assim,
uma gama muito grande de restaurantes, de redes, assim. Eu fui entrando naquela imersão e visitando todos os tipos de mercadinho, Mas aí tu tirou, então, um período sabático, Não, não foi sabático, tu não. foi estudando. Eu estudei lá, Trabalhou lá fiz um também, como é que curso foi? numa escola lá que é uma associação só para cozinheiros. Ah, que legal! E trabalhei em um restaurante que era uma pegada meio street food asiática, com o Olha, chefe Maurício. Chefe Maurício, que foi uma indicação de uma amiga minha, parente distante lá em Portugal, de uma família que é muito amiga minha. E aí lá foi incrível também, né? Portugal eu tive acesso a muitas coisas e é uma cozinha que era completamente desconhecida para mim, essa parte da cozinha asiática. Completamente desconhecida, ingredientes diferentes, marinadas e preparos sim. complexos, que lá também eu aprendi muita coisa. Que bacana, mas a Royal Prestige surgiu em qual momento dessa trajetória tua? Vamos lá, eu já estava um pouco cansado dessa rotina exaustiva, né, de ficar ali enfurnado dentro do restaurante 10, 12 horas e sem final de E é uma rotina semana, né? puxada, né? Geralmente o domingo do cozinheiro é É a segunda-feira. segunda que o restaurante não abre, né? E aí, muitas vezes ali naquela exaustão de ficar só assistindo uma TV ali, deitado, descansando. E eu já vinha ensaiando uma saída, né? E assim que eu voltei de Portugal, caí de paraquedas num curso de gastronomia para crianças, né, como matéria extracurricular. Ai, que legal! E aí foi maravilhoso, porque além de trabalhar com as crianças, então vem aí um propósito, né? Então a gente sai daquele clima, daquela gritaria, daquela coisa, para uma aula para crianças, né? Então, assim, trouxe um propósito muito legal para mim e trouxe trabalhar em horário comercial, que era uma coisa que não existia, né? Então, assim, eu Aham. trabalhava de segunda a sexta. Eu lembro da primeira sexta que eu parecia, eu falei, nossa, eu não tenho que trabalhar, eu vou ter sábado e domingo. E isso foi muito legal. Eu passei 4 anos, né? E aí vem pandemia, que todo mundo teve que se reinventar e o curso não teve a mesma adesão do pré-pandemia. Uhum. Então, a partir dali, eu já comecei a reduzir meus recebíveis, já não estava tendo tantos alunos, a gente já estava tendo que abrir uma gama de escolas para conseguir atingir aquele mesmo volume, não estava conseguindo, aí eu parei e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Né? E buscando um novo propósito, e geralmente nos restaurantes, por mais feliz que eu tenha sido em alguns, sempre tinha um deadline para mim. Eu sempre acreditava que quanto tempo eu vou aguentar ficar aqui? Quanto tempo meu corpo e minha mente aguentam essa rotina, né? E na escola eu comecei a ter qualidade de vida, eu comecei a poder assistir um jogo, né? Eu comecei a ter uma vida social que eu não tinha antes. E tem ali um lapso de tempo, né? Que às vezes uma ausência com os amigos, e eu estava dentro da cozinha, entendeu? Será que eu estava feliz? Será que eu estava realizado ali 100%? Eu comecei a me questionar isso. Uhum. E quando eu decidi realmente encerrar minhas atividades nas escolas, eu falei, cara, e agora? Aí uma vez em um churrasco, um grande amigo meu, um abraço e um beijo pro Luan, ele falou, cara, eu conheci um rapaz da Royal Prestige e a gente estava trocando mailing, ele é corretor, e eles estavam trocando mailing ali, e ele falou, cara, tem um amigo meu que ele já teve empresas, ele tem um perfil empreendedor e empresário, e é cozinheiro. A Royal Prestige é isso, né? Ele é. Ele falou, Uhum. fala para ele conversar comigo. E a gente conversando, ele me explicou por alto, falou, cara, conheci um distribuidor da Royal Prestige e achei a sua cara. Vai lá conversar com ele. Aí eu falei, tá bom. Fui, conversei. Na época tinha um escritório que era em uma casa e um fluxo grande, assim, de pessoas. E eu, legal, e vendo ali uma sala com panela, o pessoal fazendo teste, na outra sala o pessoal apresentando o plano de negócio da empresa. Eu falei, pá, legal. E, de repente, me veio uma luz e eu falei, cara, eu estudei com o Fábio. O Fábio é da Royal Prestige. Beijo pro Fábio também. Fábio Santucci, meu líder, meu diretor. Falei, pô, vou ligar pro Fábio. Liguei, Fabio, tudo bom? Como é que tá? Ele, cara, vem aqui no escritório agora. Aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, faz sentido para mim. E fiquei no outro dia, no outro dia, no outro dia. Então, assim, eu entrei numa imersão de todos os aspectos, todos os pontos ali da Royal Prestige e falei, quero tentar fazer isso. Faz sentido para mim, sim. E desde então nunca mais saí da empresa. Não, então, eu adorei. Eu entendo um pouquinho da Royal Prestige, que a gente já conversou sobre. Uma conversa até bastante inicial, porque a gente ainda vai conversar mais.
Mas, para quem, como eu, já não conhecia a Royal Prestige, está conhecendo agora pela primeira vez, como é que tu explica para essas pessoas o que é a Royal Prestige? Como são esses produtos? Como é que funciona a Royal Prestige? Ok, vamos lá. Então, por definição, Royal Prestige é uma empresa que trabalha com utensílios de cozinha de alta tecnologia, né? E principalmente nossas panelas, o que vai ao fogo, são feitas de aço cirúrgico. O grau mais Uhum. nobre que existe de um aço cirúrgico, né? E que é usado em vários outros tipos de indústria, indústria naval, aeroespacial. E se é um material que é usado, no caso, como um instrumento cirúrgico, né? Se a gente tem toda essa segurança de não contaminação ali com o nosso organismo exposto, será que a gente não tem benefício de cozinhar todos os dias nesse utensílio? Né? Então, acho que a principal proposta da Royal Prestige é trazer saúde. Legal. Mas vocês também não só vendem esses produtos, como vocês também criam experiências para depois oferecerem os produtos, mostrarem eles e explicarem sobre eles, certo? Explica um pouco Exatamente. mais como funcionam esses eventos, como funciona esse formato de venda tão diferente, que não é só colocar na loja, é trazer experiências. Exatamente, né? A venda da Royal Prestige é a venda direta, né? Tenho muito orgulho de falar, é venda porta a porta, é venda direta. E existe sim essa experiência na casa do cliente. A gente vai até a casa do cliente e proporciona toda uma imersão para o cliente entender a parte de saúde, mas a gente vai falar sobre praticidade, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre economia que pode ser feita quando a gente cozinha, né? Evitar o desperdício, tudo mais. E a gente brinca sempre que, por exemplo, uma coisa é ver um carrão parado. Outra coisa é a gente dirigir esse carro, né? Uhum, É outra sim, com coisa. certeza. E a Royal Prestige é isso. A gente vai até a casa das pessoas, né? Leva todo o nosso equipamento, leva todo o insumo e ali a gente vai nessa imersão trazer sentido a tudo que a gente propõe, né? O que o cliente vai fazer com essa informação depois é com ele. Mas, Uhum. assim, a nossa informação é muito nobre. O que a gente leva hoje em dia está muito em voga, né? Eu acho que essa parte do wellness hoje em dia vai crescer cada vez mais, Sim, tá cada vez né? mais em alta. E a Royal Prestige é isso, é saúde. São panelas, então, que trazem mais saúde, porque elas não têm elementos tóxicos, então, né? Exatamente. A forma, né, como a gente cozinha, se a gente for pensar, nossos avós, bisavós para baixo, cozinhavam na panela de barro. Uhum. Hoje a gente cozinha na panela de barro, Não. né? E tudo bem, a gente vai a muitas casas que a gente ouve do cliente, mas eu sempre comi na panela de alumínio, de teflon, né? E aí, nunca aconteceu nada, até hoje nunca aconteceu nada. Que Deus conserve todos assim com muita saúde. Amém. Mas já existe, né, já está muito em voga que o contato com os metais pesados, que não é só através, né, da forma como a gente cozinha, a gente vai ter nos cosméticos, a gente vai ter no desodorante, né, mas você concorda que a gente se alimenta todo dia? Sim, Caso a gente faça um exame e detecte quantidade alta de metais pesados, a chance disso ser através da alimentação é muito grande também? sim. E na rua, né, vamos colocar, nos restaurantes, a gente não tem controle disso. Uhum. A gente pode começar até em casa, né? Vamos mudar esse ciclo, vamos ali em casa, onde é de nosso controle, vamos começar a mudar a partir dali. Legal. Vamos escolher a melhor opção. É uma coisa que eu sempre pergunto, eu faço duas perguntas para o meu cliente, né, para a pessoa ali que eu estou conhecendo. O que é mais importante, saúde, tempo ou dinheiro? A gente precisa da saúde e de tempo, que o tempo traz saúde também, e o dinheiro ele vem com as duas coisas. Né? Mas, aí eu venho com a segunda pergunta. Saúde para você é importante ou é muito importante? Olha, eu vou te falar, viu, Gustavo? Eu passei aí esse ano inteiro doente. Aí eu ficava gripada 1 mês e meio, ficava uma semana boa, voltava a ficar gripada de novo. Então eu te garanto que saúde a gente realmente precisa para a gente é uma máquina, só que se a gente para, se a gente tem um probleminha na nossa engrenagem, né, que é a saúde, tudo para junto. O meu trabalho ele não funciona sem mim. Então a saúde realmente é a chave para tudo. É isso. E aí, puxando um link também, falei um pouco da parte de como eu entrei
como distribuidor autorizado da Royal Prestige, mas eu já sou cliente da Royal Prestige há muito tempo. Isso é o mais legal. É muito comum na empresa, né? Ali eu estava terminando o meu curso, era ali meados de 2016, final de 2016. Apareceu uma pessoa na minha casa e nos ofereceu, e eu passei exatamente pela mesma experiência que o meu cliente passa, né? E ali a gente naquele, cara, será que... Vamos adquirir, né? E temos problema de obesidade na família, minha mãe e minha irmã já fizeram cirurgia bariátrica. Olha, assim. Eu já cheguei a 110 quilos também, o meu foi na raça, mas precisei também tomar jeito. E quando a gente adquiriu, a gente falou, cara, a gente fez um investimento, né, que muda a dinâmica da casa. A panela não vai cozinhar sozinha, né? A gente tem que tomar uma atitude aqui. Então, a gente começou a ser mais funcional durante a semana, a gente começou a descascar mais do que desembalar. A gente Legal. começou a mudar a estrutura, eu comecei a focar muito no esporte, né? E comecei a ter mais tempo para isso também, que eu já estava nesse momento de transição profissional. Então, a gente começou a realmente priorizar, começou a ser muito importante para minha família. E vocês até começaram pelas panelas, então, esse processo de ser mais saudáveis, serem mais saudáveis. Exatamente. Então, eu sou muito grato pela Royal Prestige ter aparecido também antes como cliente, porque eu sei exatamente o que o meu cliente passa e quando eu, né, entendo a realidade ali, eu sei que ele, né, que pode ser um momento e eu posso ser um agente de mudança naquela família, como a pessoa que nos vendeu foi também. Isso é muito legal. Então, esse é o propósito, né? Isso é o que nos motiva aí todo dia, porque a Royal Prestige não é uma venda transacional. A Royal Prestige é uma venda consultiva. A gente tem que entender qual é a dor do cliente, né? E, às vezes, a dor do cliente pode ser um cliente que esteja passando por um problema de saúde que vai colher muito benefício disso. Mas, às vezes, a gente pode ir a uma casa que é uma mãe de 2, mãe de 3, que ela cozinha ali, que o dia dela tem que durar mais que o nosso. Então, o tempo para ela vai ser primordial, certo? Então, a gente entende muito isso, entende a dinâmica do cliente e, a partir daí, a gente sabe o que a gente pode mudar na vida dessas pessoas. Legal. Mas a Royal Prestige, ela não é só para pessoa física, vocês também fazem vendas para PJ, certo? Certo. Vamos lá. Royal Prestige, óbvio, é um produto com muita tecnologia, né? Com principalmente a matéria-prima, né? É muito nobre. A gente está falando aí de um mesmo material que é usado no instrumentário cirúrgico, né? Mas eu acho que pequenos bistrôs, pequenos restaurantes ali que a gente ainda tem aquele contato, vamos supor, o proprietário tem aquele contato direto com a cozinha, ele vai entender, se ele passar pela nossa experiência, ele vai entender que o produto final dele vai ter realce de sabor, vai ter ajuste de tempo para a cozinha. Mas, óbvio, né, o pessoal da cozinha também tem que entender o material que ele está usando. Sim. Se a gente pegar aquele carrão que eu falei e tentar arrancar com ele de primeira, o carro não vai sair do lugar. A gente tem que entender que aquilo é um motor potente, né? Então, mas o produto final, com certeza, vai ser outro, né? Então, assim, o cliente não vai entender. O proprietário, ele vai entender. E a gente tem um diferencial muito grande que é o pós-venda, o acompanhamento. Legal. Né? É um produto que tem uma garantia de 50 anos. Olha só, né? Às vezes, muitas vezes, o cliente pode até não estar aqui que adquiriu, mas o legado dele vai estar. Que legal. Né? Então, assim, a gente tem parceiro, por exemplo, onde tem o nosso escritório Soberania lá no The Union, a gente tem um parceiro que é o Faroli, que é um pequeno bistrô que adquiriu nossas peças e elas estão lá. Aquela peça é extremamente durável, é extremamente resistente. As pessoas só têm que entender que é uma forma diferente de usar. Essa forma é mais simples. A gente só vai contra o que a gente estava acostumado a fazer. Então, às vezes, a gente é resistente ao novo. Sim. Né? Então, é só uma adaptação. E nesse momento de adaptação e durante todo o processo, a gente tem um acompanhamento, a gente faz uma revitalização dessas peças também, caso tenha alguma mancha de gordura, alguma coisa que seja um pouquinho mais chata de tirar, a gente vai estar ali com o cliente e vai estar garantindo que a experiência e o uso constante seja o melhor possível. Legal. E são peças muito bonitas também, né? Até para os bistrôs, é interessante para eles, não só por serem pequenos e realmente dar essa vazão
porque para escolher umas panelas mais premiums, trazer esse cuidado a mais, demonstrar esse cuidado por meio das panelas, mas também até para fazer esses vídeos institucionais, né, que a gente gosta de ver. Eu adoro. Eu tenho o quadro Cozinhando com o Chefe e a gente mostra muito a cozinha e as panelas, elas fazem parte da beleza também de uma cozinha. Quando a gente vai filmar, a gente vê uma comida bonita sendo bem feita ali, numa panela bonita, já dá até mais sabor, né? Com certeza. Eu adoro. Acho que a experiência também faz parte, a aparência também. E Isso é a uma Royal coisa, Prestige fala muito também. é uma coisa que a gente tem que questionar. Imagina, vamos lá, pessoas que já são cuidadosas, então, assim, procuram comprar do pequeno produtor, já consomem orgânico e fazem toda a parte do ecossistema ali em casa que já está colhendo benefício disso. Às vezes, só um instrumento, veículo que a gente está transportando aquilo para o nosso organismo é que a gente erra um pouquinho, né? Uhum. Panela velha não faz comida boa. Contrariando a música, a Royal Prestige veio aí para provar que panela nova, sendo boa, de boa qualidade, sim, que faz comida boa e Exatamente. saudável. Adorei, adorei. Bom, tenho mais várias outras perguntas aqui para fazer. Então, a gente já chegou aqui à conclusão que os bistrôs, então, são, sim, clientes de vocês, por mais que talvez algumas pessoas achem que não. Os pequenos bistrôs fazem muito sentido. Agora, minha próxima pergunta aqui. Na rotina de uma cozinha profissional, o que muda quando se escolhe uma panela da Royal Prestige? Qual que é o cuidado que se deve ter e as consequências, né, de ter uma panela da Royal Prestige? Ok. A cozinha, ela já é hostil, né? A forma como a gente usa as panelas, a gente está sempre expondo elas ao extremo. Então, é alta temperatura, acidez, o próprio sal, né? Então, ali a gente já está expondo elas e ainda mais em um restaurante, a gente vai ter muito uso e vai acontecer né? Acontecer qualquer tipo de coisa com a panela. E hoje eu vejo que os restaurantes estão assim, tratam como a panela fosse descartável, né? Então assim, vai trocando, estragou, troca, estragou, troca, estragou, troca, estragou, troca. Isso não é sustentável, né? Ou então isso está sendo repassado para o cliente, fica ali uma margem que o proprietário vai ter. E se a gente tiver uma panela que tem 50 anos de garantia, que se tiver algum problema que não seja um mau uso, a gente ter uma assistência? E se tiver uma pessoa como o Gustavo que pode ir lá e, né, ter algum tipo de revitalização e conservação dessas panelas, um tipo de treinamento específico para usá-las, né? Legal. Então, toda essa parte, todo esse diferencial a gente pode inserir. Mas, óbvio, né, a forma como a gente usa tem que mudar. Coisas que vão colher de benefício: redução de tempo, redução de gordura. A gente pode usar pouca ou quase nada de gordura. Interessante. A gente pode reduzir a água no preparo dos alimentos, por exemplo, no caso dos vegetais, quando a gente cozinha com água, a gente está perdendo propriedade do alimento, né? Então, se a gente pode fazer uma comida boa, ok, em qualquer panela, mas uma comida que tenha mais nutrientes, né? Se a gente cozinha com uma temperatura mais baixa, a gente vai reter mais nutriente. Questão de gás. Se a gente está usando baixa temperatura numa panela que retém mais temperatura, a gente vai reduzir drasticamente o gás. E geralmente no restaurante é fogo muito intenso, né? A gente vem ali meio contra a regra. A gente pode usar uma temperatura mais baixa, né? A panela, quando a gente tampa a panela, ela simula a cocção de um forno. Então, a gente pode até fazer, no Legal. caso, a gente pode fazer um bolo na chama, Que ao invés de fazer bacana. no forno. Então, inúmeros benefícios que a gente pode trazer ali para o restaurante. É mais uma questão de adaptação de uso, com certeza. Se a equipe comprar a briga, donos de restaurantes, podem falar comigo, viu? Então, tu tá me dizendo que tem pelo menos esses 3 benefícios eu já identifiquei nas panelas da Royal Prestige. Menos gordura pode ser usada. Tem um aquecimento muito mais rápido, então a gente vai poder cozinhar mais rápido, é isso? E manter a temperatura, né? Olha que interessante. E mais saúde também. Então, a gente já tem esses 3 benefícios que já valem por 50 anos de garantia. Eu não sei o que o pessoal está esperando para não comprar uma Royal Prestige para sua casa e para o seu bistrô também, né? Com certeza. Gustavo, estou impressionada de verdade com a Royal Prestige. Mas vocês também não têm só panelas, né? Vocês também têm outros Exatamente. produtos. Temos eletros,
temos parte de cutelaria, eu sou apaixonado também pela cutelaria da Royal Prestige, que 50 anos de garantia também, né? Se a gente Caramba! for pensar, qual outra marca vai ter 50 anos de garantia numa peça de cutelaria? E, por exemplo, um diferencial das nossas facas. A gente tem aço carbono na composição. Então, quando a gente corta ali uma banana, uma batata que escurece rápido, a gente consegue preservar mais a cor do alimento até antes de preparar, Que né? interessante. O que não vai temperatura dos outros utensílios nossos não são de aço cirúrgico. Uhum. Mas a gente tem sempre o material mais nobre que torne aquele equipamento funcional e sempre com algum diferencial, né? Temos ali da parte de eletros, a gente tem prensa frio, que faz um suco sem quebrar a frutose, Nossa, em baixa interessantíssimo. rotação, então a gente não vai adicionar água, não vai adicionar açúcar. A gente tem um liquidificador que tem 2 cavalos de força, com 1.500 watts de potência. Então, geralmente, né, os liquidificadores aí estão cada vez mais sensíveis, né? São feitos para não durar. A gente tem Exatamente. um equipamento ali que é uma rocha, um tanque de guerra, né? Então, assim, tudo tem um diferencial da marca para a gente criar ali um ecossistema e a nível internacional, se a gente for pensar, hoje realmente a Royal Prestige tem um ecossistema completo, né? De filtros, né? Até a água que a gente toma, a água que a gente cozinha, né? Todo um ecossistema, filtros de ar, filtros de água. Então, todo um ecossistema de saúde, né? Caramba, Vamos que torcer para que legal. isso chegue o mais rápido possível aqui no Brasil também. E muito legal que todos os olhos, hoje em dia, da nossa matriz, que é a Highsight, estão voltados para o Brasil. Hoje em dia, a gente tem o Paulo Moledo, o CEO da marca, de uma multinacional. É um Uhum. brasileiro, isso é motivo de muito orgulho para a gente também. Né? Então, o Brasil tem todo o potencial aí, pelo né, o vasto território, o potencial de compra. Nós brasileiros, culturalmente, amamos estar à mesa, né? Então, isso aí é um grande diferencial também. E a Royal Prestige tem uma forma que pode facilitar, como ela é a própria financeira, ela facilita chegar até o cliente final. A opção de poder iniciar na Royal Prestige, que seja com uma panela ou que seja com kit. A Royal Prestige, a Highsight, permite que o cliente consiga ter acesso a essa panela. Legal. E dentro dessas demonstrações, diante de tantas qualidades que as panelas da Real Prestige elas oferecem, nessas demonstrações que tu já fez, tem alguma das especificações das panelas que sempre impressionam mais o pessoal? Sempre tem alguma coisa, não tem? Que tu vê que às vezes o pessoal já se liga muito mais naquilo. Bom, acho que o teste que a gente faz um teste de toxicidade das panelas, Ó, né? E nesse teste, a gente sempre pede para as pessoas pegarem as panelas que elas mais usam do dia a dia. E nesse teste, a gente consegue mostrar ali de uma forma muito didática o que é liberado dessas panelas. Então, a mesma quantidade de água e bicarbonato de sódio, a gente faz com bicarbonato de sódio porque é mais abrasivo, então o que a gente faria com água e sal demoraria 30, 40 minutos, uhum. a gente consegue fazer com o bicarbonato e a água, que a gente coloca a mesma quantidade dos dois, e cada panela ali mostra alguma coisa muito escabrosa pra gente, né? Às vezes os resultados que a gente tem ali, e realmente essa parte de um sabor completamente diferente do que é do aço cirúrgico, essa parte impressiona muito, 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 muitos clientes. E, óbvio, na parte da degustação também, quando a gente mostra o real sabor do alimento, sem interferência, né, dos temperos, de tudo, é uma parte que impressiona muito também, com certeza. Que legal. Então, falando dos eventos, eu queria entender um pouco mais como é que funcionam esses eventos. Qualquer pessoa pode entrar em contato com vocês para ter esse evento dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. Como é que funcionam esses eventos que vocês fazem? Bom, eu acho que eu vou dividir em duas partes, né? O cliente mesmo, a família, a experiência é uma experiência muito voltada para a família. A gente vai entender ali realmente como é a dinâmica de cada casa, né? Se as pessoas realmente fazem todas as refeições em casa, ou se elas levam marmita, ou se elas estão comendo muito na rua e às vezes não estão gostando até da forma como estão se alimentando, né? Então, essa parte a gente vai até as famílias e geralmente, de preferência, a gente faz para o núcleo familiar, Interessante. tá? E temos a parte também de eventos, que aí é uma coisa mais a nível institucional dos nossos escritórios e até chegar ao institucional da Highsight também, que hoje em dia ela está muito ativa nessa parte de eventos, né, a nível nacional, com
muitas pessoas de relevância, né? Isso é muito legal. Aí essa parte a gente faz de uma forma mais personal chef do que realmente a experiência, a degustação saudável que a gente propõe para o cliente. Uhum. Então, se é um momento ali mais de celebração, a gente não tem tanto pitch comercial. Eu vou estar sempre caracterizado com a doma da Royal Prestige, a gente usa o nosso showroom, mas não necessariamente ali a pessoa vai passar por toda a imersão que em casa ela passaria. Porque em casa é aquilo, é aquela panela que ela usa todo dia, né? Aquela panela do ovinho ali que ela tem. Todo mundo tem uma panela que é um xodó, né? Uma boca do fogão e uma Sim, panela que é um tem, xodó. verdade. E às vezes ela fica completamente chocada com o que aquele material ali está liberando. Aí a gente acaba com aquela ilusão da panela xodó, fica só a boca do fogão. Aham. Mas necessariamente é preciso comprar as panelas quando vocês fazem a demonstração? Como é que funciona? De forma alguma. A experiência, o primeiro momento que a gente tem na experiência é passar toda a informação, né? E essa parte é a parte mais nobre, porque ali, por mais que o cliente não tenha adquirido a panela na hora ou algum outro utensílio, a gente abre a cabeça dele. Ele vai pensar, ele vai ver aquela água que ficou ali no copo e vai entender que alguma coisa ele pode mudar. Pode não ser o momento, pode ser depois. Acontece muito também de um cliente que às vezes não adquiriu, vir adquirir depois, para um momento de saúde, alguma outra coisa, né? Mas se o cliente não quiser olhar o nosso catálogo também, tudo tranquilo, tudo certo. E muitas vezes acontece também de estarmos em um evento e a partir desse evento que a gente fez um personal chef, que às vezes é com uma marca parceira, né, que a gente tem, às vezes desse interesse ali do conhecimento de um personal chef, a pessoa desperta o interesse de nos receber em casa. Uhum, legal. E, mas como é que funcionam esses eventos? A pessoa, então, ela vai comprar as coisas para vocês fazerem, vocês compram, como é que funciona? Geralmente toda a parte de insumos e equipamentos a gente leva, Uhum, né? E eu digo muito que principalmente essa parte que hoje eu faço também do personal chef, além da representação comercial, é uma atividade meio, não é minha atividade fim, né? Assim, o meu interesse não é lucrar com um buffet, meu interesse é criar relacionamento. E é muito sobre isso, né? Quando a gente vai na casa das pessoas, hoje em dia, se a gente pegar 70% do faturamento da Royal Prestige veio de uma indicação de uma pessoa que recebeu a experiência em casa. legal. Então, esse boca a boca, depois que tudo isso faz sentido, né, para o cliente, essa indicação depois traz para a gente uma lead muito qualificada. Legal. Muito bacana. É um modelo muito diferente de venda, porque ele primeiro bota a experiência para o cliente, para depois ele te mostrar o produto por meio dessa própria experiência, para quem sabe vender. É legal porque não é aquela coisa de vamos comprar panela, vamos comprar panela. Realmente ele coloca o cliente como foco. Isso é muito diferente. É um diferencial grande da Royal Prestige. Pelo que vocês me explicaram quando a gente se encontrou, eu já fiquei assim, muito impressionada. Como o cliente ele já se sente cuidado, logo se sente o foco, né? Isso é lindo de ver, muito bonito mesmo, a forma que a Royal Prestige trata os clientes para primeiro agradar, primeiro trazer o carinho e depois, se eles se interessarem, sim, aí mostrar as panelas, mostrar os produtos, que eles já estão encantados, né? De uma forma muito natural. Exatamente. Então, vamos para a minha próxima pergunta aqui. O que que tu escolhe para mostrar primeiro para o pessoal? Como é que começa a primeira demonstração das panelas? Qual que tu escolhe primeiro para mostrar para eles? O que que é o primeiro momento que tu já define ali? Não, isso aqui é mais importante para a gente começar mostrando para os clientes aqui. Essa parte do teste que a gente faz é logo no início, né? Ah, legal. Que é o foco também da Royal, né? Exatamente. Então, a gente inicia por esse teste e a partir dali que a gente começa a entender, sempre com boas perguntas, né? Eu acho que essa parte do vendedor consultivo, a gente tem que saber a arte de fazer boas perguntas, né? Então, ali eu vou entender realmente qual que é a necessidade do cliente e a partir dali a gente vai dar ênfase, né? Então, assim, se eu tiver um cliente que tenha, né, alguma alergia, alguma restrição, né? Ou se eu tiver algum cliente que ele precisa produzir em maior quantidade a comida, tudo isso, aí a gente vai dando sequência depois. Mas esse primeiro teste é o principal para ele entender que realmente existe uma liberação dos metais pesados e que a partir dali ele pode tomar tipo, uma atitude ou não. Não, muito bacana. E agora, falando um pouco desse modelo de negócio da Royal Prestige, eu achei super interessante. E ele coloca o cliente como foco.
Explica um pouco pra gente como ele se sustenta esse modelo, porque quem paga, então, os suplementos, a comida, então, é a própria Royal Prestige que leva para os clientes, certo? Vamos lá. Nós somos distribuidores autorizados da marca, Uhum, né? Então, a marca nos passa diretrizes e, a partir daí, a gente gosta de brincar que nós somos lojas com pernas, uhum, né? Então, a gente vai até o cliente, a compra de insumo, toda a parte de logística, tudo isso é feito por nós, distribuidores, né? A gente tem ali uma ordem quando uma pessoa está iniciando na marca, a gente intitula como empreendedor. uhum. E esse empreendedor, o grande diferencial comparado a algumas outras marcas, ele não faz absolutamente nenhum investimento, nem nos insumos. A Uhum. gente faz essa parte de custear todo o investimento, né? Às vezes, até dependendo da situação, transporte, né? Às vezes a gente está ali junto e busca na rodoviária, se alguém Olha não tiver o isso. carro, né? Não ter um carro, por exemplo, não é um limitador para trabalhar com a gente. O que a Royal Aham. Prestige Que legal. exige muito é essa gana mesmo, né? De trabalhar. E como é um negócio que a gente tem certa autonomia, a gente não, às vezes não emprega as horas proporcionais de um CLT. A gente não tem Sim. obrigação nenhuma, né? Uhum. Então, o que muda muito é o foco que a gente tem. Então, ali durante o dia, será que eu estou trabalhando minha base de cliente? Será que aquele cliente ele que acabou de começar a usar a panela, ele está realmente bem atendido por mim? Tudo isso vai interferindo, né? Então, assim, não existir, para quem está começando, não existir investimento, eu acho que é o grande diferencial, né? Como CNPJ, a gente tem, óbvio, né, os tributos, todas as outras dinâmicas e despesas, um contador, Uhum. mas é isso, a gente tem muita autonomia. E numa proporção menor, se eu for comparar o Gustavo que almejava ter um restaurante, né, eu não tenho equipe direta, né, eu não tenho um funcionário. Eu tenho um Uhum. parceiro, eu tenho um sócio. E para eu performar bem, ele tem que performar bem. E vice-versa. Eu tenho que dar o exemplo também. Não adianta eu me acomodar, tentar montar uma equipe. Ah, não, beleza, a equipe vai estar na rua. Não. Eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar em contato com os meus clientes, trabalhar certinho a minha carteira de clientes, fazer um bom pós-venda, né? A gente tem também um momento quando o cliente recebe o kit, a gente tem uma cura das panelas, que a gente faz toda essa parte da cura e torna ela pronta para o uso, né? Toda panela ela Legal. vai ter uma peculiaridade no primeiro uso. E a gente Uhum. vai até a casa do cliente e faz isso. Que Então, assim, a bacana. gente cumpre vários aspectos de uma empresa com várias obrigações, mas no final das contas somos lojas com pernas. É isso. Não, muito legal, porque é uma loja que segura na tua mãozinha e te leva junto, né? Isso é muito bacana. E eu queria entender também um pouquinho mais desse modelo de negócio. Eu achei interessante, porque muita gente pode olhar e falar: pô, o cara vai lá, desembolsa dinheiro para levar os alimentos que ele vai cozinhar, ele gasta o tempo dele ali para fazer a venda da panela. Funciona? Tu tá dizendo aqui que funciona sim, que é um bom investimento mesmo assim, mesmo tu levando todos os suprimentos, né? Tudo que vai se cozinhar. Então, realmente, vale a pena para quem às vezes não conhece a Royal Prestige, está conhecendo agora, quer entrar também junto com vocês, entrar em contato contigo. Tem essa possibilidade também de entrarem mais pessoas para trabalharem com vocês na Royal Prestige? Sempre. Todos muito bem-vindos, tá? Nosso escritório é o Soberania, fica ali no edifício The Union, tá? E todos que quiserem conhecer, Instagram a gente tem o grupo underline Soberania, tá? E quem quiser me adicionar também é Sasaki Gustavo. Sasaki é Sasaki. Eu sou neto de japonês, né? A gente fala que é Ichi Sansei, eu sou não sei, tá? Muito bom. E eu tava falando Sasaki aqui. Mas a gente já brasileirou, até a família a gente chama de Sasaki também, tá? Então fica aí o meu perfil e do nosso território, do nosso escritório. Todo mundo é super bem-vindo, o que a gente precisa ali é só vontade de trabalhar. Muito bom, muito legal. Eu tô realmente encantada, assim, com o plano de negócio, com a forma que vocês trabalham. Eu fiquei impressionada porque eu falei, gente, isso realmente vende, e realmente vende. A experiência hoje está muito em alta. E as pessoas, elas acabam, quando tu entrega para elas algo, elas ficam mais relaxadas também para ouvir mais, para realmente ficar mais atenta ao que tu tá falando, porque de fato parece que elas passam a entender todo esse conceito, né? Acho que elas se aproximam ainda mais quando tu oferece essa experiência.
Com certeza, eu acho que comparado também, né, aos restaurantes, hoje em dia não é para qualquer um, né? Realmente um restaurante para ter uma certa lucratividade ali tem que ser na régua, tem que ser tudo, né? Os processos têm que estar muito bem definidos, né? Então, assim, não tem margem para erro, Uhum. né? E na Royal Prestige eu consigo ter uma margem maior em cima do faturamento. Se eu tivesse o mesmo faturamento tendo um restaurante, minha margem seria assustadoramente menor. E o mais importante no restaurante, a gente tem que ter equipe, né? A força de mão de obra é primordial. Ah, e fora o custo físico, mensal, que tudo isso engloba, né? E todo mundo, assim, é muito importante. Se você for pensar, imagina a pessoa que trabalha na pia. Se essa pessoa um dia falta no restaurante, o que que acontece? Quem que vai lavar? Né? Exato. Então, a Royal Prestige trouxe essa parte também de não ter funcionários. Eu tenho um sócio. Né? Se alguma Legal. pessoa entra para a minha equipe, a gente fornece toda a parte, né, de treinamento para essa pessoa estar apta a fazer as visitas até. Ela começa sendo acompanhada, né? Depois ela começa a fazer visitas com autonomia, né? E tudo Legal. isso tem um processo, tem um plano de carreira, que isso é muito legal Que também. Às bacana. vezes, como vamos colocar como funcionário, como um chefe de cozinha, não como um proprietário, chega uma hora que a gente não tem perspectiva de crescimento. Né? Eu cheguei ao cargo máximo, ou eu vou para outro lugar, e se eu for para outro lugar, imagina um chefe de um grande restaurante, ele vai fazer o quê? Ele vai para um hotel? É, Aí, às 12, 14 que ele complicado. trabalhava, Vai às vezes ele vai ter que dobrar. cochilar no hotel para voltar a É, trabalhar na cozinha, né? Então, a Royal Prestige tem isso, um plano de carreira que traz perspectiva. Então, assim, eu que olhei e falei, cara, bacana. eu posso chegar num lugar muito maior do que eu imaginei. E vocês treinam uns aos outros ou vocês têm profissionais, experts que vão fazer treinamentos em vendas, alguma coisa assim, ou até cozinha? Como é que funciona? Eu acho que é proporcional ao tempo que as pessoas estão no negócio, né? Então, hoje em dia, né, as maiores posições das pessoas no plano de carreira da Royal Prestige são as pessoas que ficaram mais tempo, que Uhum, foram se forjando ali, né, foram entendendo o processo, resistindo ao processo, né? A parte de vendas, a gente tem uma montanha russa. legal. E a Royal Então, Prestige tem esse modelo desde sempre? Já nasceu nesse modelo ou foi algo que foi sendo adaptado com o tempo? não, o modelo sempre foi realmente de venda direta, né? A empresa existe desde 1959, Olha, Royal Prestige Panelas mesmo a partir ali da década de 70, mas sempre foi feito e desenvolvido dessa forma. Ir até a casa das pessoas e proporcionar para elas essa experiência. que bacana. Bom, então essa é uma estratégia antiguíssima, antiquíssima da Royal Prestige. Eu tô impressionada E aí não como vamos foram mexer no time que está visionários. ganhando, né? Se está dando certo Exatamente. assim, E visionários, né? Desde lá de trás já eram visionários, né? Quem criou ali a marca desde o início. Sensacional, sensacional. Então, não tem custo nenhum essas visitas. E depois o pessoal vai ouvir sobre as panelas se quiser, então. a gente tem Nada obrigatório. exatamente, a gente tem dois momentos ali que não são obrigatórios. E ver a parte do catálogo de valores, ninguém precisa ver, e a parte das indicações, né? Como a gente falou hoje em dia aí, muito mais do que 50%, chegando a 70%, né? Não tenho dado preciso, mas eu acho que é mais ou menos isso, 70% do nosso faturamento vem de indicações, Ah, que que é um legal. programa que a gente tem que, se tudo que a gente falou ali para a pessoa fez sentido, pô, será que tudo isso, se você gostou, será que você não lembrou de ninguém, né? Que poderia receber essa mesma experiência da forma como a gente fez aqui, com o mesmo carinho, será que essa pessoa também ali não vai colher frutos disso? Uhum. Então, muitas pessoas, às vezes, que não adquiriram, têm boas indicações e, através dessas indicações, os amigos vêm a adquirir e essa pessoa que indicou ainda pode ganhar prêmios da marca. Ó, Então, que isso é legal. muito legal, né? Que bacana. Então, quem indica ainda pode ganhar prêmio conforme vai indicando? Como funciona? É um Exatamente. plano de indicação, como se fosse assim? Isso, né? Então, óbvio, se alguém indicado vier adquirir, essa pessoa vai estar ganhando, mas se essa pessoa também indicar pessoas que nos deem listas de indicações também, né? Legal. Se a gente conseguir cumprir ali em 14 dias, a gente conseguir visitar pelo menos 3 a 4 pessoas, a gente tem algumas dinâmicas e cada uma delas vai poder dar um presente, não Que necessariamente também bacana. só as pessoas indicadas adquirirem, né? Aham. Então, é,
Se a gente fizer uma sequência ali em 14 dias de visita também, essa pessoa ganha prêmio. Se ali, por exemplo, a gente for nas indicações e pelo menos 4 pessoas indicarem também, fizerem uma lista ali pra gente, que a gente consiga trabalhar, a gente também vai presentear. E é isso, o cliente ou o possível cliente vai se tornar nosso amigo. Que bacana. E como é que vocês fazem para não parecer algo tão comercial? Porque vocês estão indo para vender as panelas no final das contas. Mas vocês trazem essa experiência. Como é que é o formato para parecer algo realmente uma experiência de fato, sem parecer aquela coisa, nossa, eu quero vender, eu quero vender, quero vender. Igual geralmente vendedor é, né? Vamos vender panela, panela, panela e daí deixa a experiência de lado. Ou a experiência só aparece ali para dar um oi e no final das contas querem vender. Como vocês fazem para serem sutis assim nessa forma de venda de vocês? A gente tem isso, né? O principal desafio, eu acho que é entrar na casa das pessoas, né? A gente está indo ali na intimidade, né, das famílias e existe sempre esse receio de receber um desconhecido e tudo fica essa resistência. Então, a venda começa na ligação, né? Se a gente pegar o nosso funil de venda, se essa pessoa veio de indicação, se essa pessoa veio de uma urna, de um sorteio, de um prêmio da marca em algum parceiro comercial, a partir do momento que a gente liga para essa pessoa, então, a forma como a gente fala, a expectativa que a gente gera para essa pessoa, nosso tom de voz, tudo isso, a partir dali está começando a venda, né? Então, o principal desafio é entrar na casa dessa pessoa e essa pessoa nos receber bem. Se ela já fica desconfiada a partir do momento da abordagem na ligação, ela não vai nos receber. É. Então, a venda começa no primeiro contato. E a partir dali, a gente tem que ter todo um processo. E óbvio, né? Quanto mais fria for essa lead, uma pessoa que a gente não teve contato, né? Não é uma indicação direta de alguém que nos recebeu, aí é mais desafiador ainda. Legal. Então, acho que seria legal, vou te pedir aqui uma indicação para restaurantes que gostariam de seguir esse modelo, porque aqui o podcast, ele é focado em restaurantes. Eu consigo enxergar uma forma deles conseguirem replicar de certa forma. Tu teria aqui uma dica, então, para o pessoal tentar replicar de certa forma, como for viável para restaurante, já que tu teve também essa experiência de restaurante. Olha, eu vou citar até uma experiência que eu tive, um café que eu fui visitar e essa pessoa do café falou que eles tinham muita dificuldade para fazer o ovo cremoso, que ela já tinha testado todas as panelas possíveis e imagináveis. E eu falei, pô, eu consigo te atender, eu consigo mudar alguma coisa aqui, vamos fazer o teste? Só que eu sempre tento fazer a experiência completa, mostrar a parte de contaminação e tudo, mas a gente ficou focado em resolver o ovo cremoso dela. Ah, E em breve a gente mostra aí, eu divulgo esse café, tá? Pra gente mostrar essa experiência e como eu falei, olha, eu vou estar aqui ensinando para o seu pessoal como que a gente vai fazer tudo certinho. legal. Então, às vezes pode existir uma demanda específica. Às vezes tem um restaurante que está ali passando perrengue com a panela de pressão. A gente tem uma panela de pressão que é a mais segura do mundo, né? Desde que entrou no mercado, a panela não tem absolutamente nenhum sinistro por explosão, né? Então, às vezes, a dor daquele proprietário do restaurante é uma panela segura. Eu já tive um livramento que em um restaurante, a panela explodiu. Graças a Deus, a gente tinha acabado de sair para tirar o intervalo. Era panela de pressão, não? A panela de pressão. Explodiu. Ela ia explodir na minha cara Meu Deus. e pelo menos mais um ou dois que estariam ali do meu lado. Então, às vezes, a dor desse empresário, desse proprietário de um restaurante é uma panela de pressão. Uhum. De outro restaurante é ovinho cremoso. Então, eu vou entender ali exatamente o que pode ser adequado, né? Acho difícil, assim, um proprietário trocar o setup inteiro do restaurante. Mas, vamos testar? Será que vale a pena mesmo? Né? Quantas panelas, vamos supor, se os donos de restaurante parassem para refletir. Cara, quantas panelas eu já comprei nos últimos 2 anos? X. Esse X pode pagar a parcela diluída em um financiamento interno da marca, que vai continuar diluído no faturamento dele e no que ele já repassou para o cliente final. Será que não vale a pena ele parar de comprar um monte de panela e continuar com uma só? Que tem assistência, que tem garantia, que tem 50 durabilidade anos. e que vai interferir no produto final do cliente? Legal. Vale a pena testar. Sim. Fica o convite. Nossa, e muito legal. E assim, até o modelo replicável, dá para pensar de alguma forma. Os restaurantes, poxa, vamos oferecer uma experiência para o cliente, se inspirando mesmo no que a Royal Prestige faz. Experiências, eu acho que falta ainda
As pessoas têm cada vez mais se dado conta das experiências, mas ainda falta, eu acredito, em alguns empresários que também são chefes. A gente às vezes fica tão focado ali na cozinha, mas esquece de ser empresário. E às vezes essa é uma grande dica também para os chefes, donos de restaurantes, trazerem um pouco mais da experiência para o seu cliente, como a Royal Prestige mesmo faz. Às vezes fazendo algum evento de degustações, algo assim que traga mais proximidade com o seu cliente, como a Royal Prestige busca o cliente de perto, entrando na casa do cliente até, né? Com certeza. Eu posso até citar um exemplo aqui do Paulo Tasso, também um chefe que eu admiro muito. Ele criou uma experiência ali que ele falou, cara, eu vou criar uma coisa que não tem em Brasília, né? Mediante reserva, pouquíssimas pessoas. E o que ele fez? Trouxe o ingrediente mais nobre possível, uma coisa que no mercado de Brasília e que no restaurante de médio e grande porte não tem como. Aquilo não vai ser viável. E ali ele meio que reinventou a roda e a gente está vendo assim, eu fico vendo críticos gastronômicos, né? Se a gente for ver, pessoal de alta relevância, assim, tecendo elogios maravilhosos de o que o cara fez. Eu vou proporcionar a melhor experiência, com o melhor ingrediente, com a melhor harmonização e tá fazendo um baita sucesso. Que legal, né? Muito bacana, é realmente muito diferenciado. Bom, e se tu pudesse resumir aqui a Royal Prestige, Gustavo, em uma só palavra? Saúde. Saúde. Saúde, com certeza. A segunda palavra? Praticidade. Concordo, gostei. Bom, e quem quiser aqui também participar desse modelo de negócio da Royal Prestige, bom, tu já deixou aqui, né, teu contato, mas então é isso, tá aberto para todo mundo que queira buscar entender um pouco mais, seja para ser cliente, seja para também entrar no Royal Prestige, para também entrar no time de vocês estão abertos, então. Com certeza, vamos lá ao nosso escritório tomar um cafezinho feito no aço cirúrgico, né? E Adorei. conhecer mais um pouquinho sobre a marca. Como eu falei, eu sou hoje em dia um fanático, como cliente, como distribuidor, né? E é isso, a Royal Prestige é para todos, mas nem todos são para Royal Prestige, Sim. né? Essa parte de trabalhar com vendas, eu acho que todo mundo é vendedor em algum momento na vida, ou tem que ser vendedor em vários momentos, né? Uma argumentação, a gente pode ganhar uma argumentação vendendo sua opinião com respeito, com tudo, né? Então, assim, se tiver tino para venda ou se tiver gana de trabalhar e quiser aprender, uma coisa que é muito legal, por exemplo, todos os escritórios da Royal Prestige têm treinamento constante sobre todos os processos, né? Então, a gente tem treinamento de produto, a gente tem treinamento de negociação, a gente tem treinamento só para trabalhar uma boa indicação, como a gente conseguir boas indicações. Que legal. Né? Então, é uma faculdade. Ali a gente tem uma faculdade de treinamento constante, com o suporte da Highsight, né? Então, com o time de comercial da Highsight também prestando uma assistência para a gente. Então, a gente tem uma estrutura muito legal. Né? Assim, eu nunca tinha trabalhado numa multinacional e ver toda essa estrutura que a empresa fornece para nós distribuidores também, isso nos traz tranquilidade para a gente trabalhar e arregaçar as mangas e visitar a casa de todo mundo. E educação, ela realmente é o segredo do sucesso para a gente conseguir atingir o objetivo da empresa e o nosso objetivo, realmente, a educação, no caso aqui, a educação empresarial, ela realmente muda o rumo das coisas e ela garante o sucesso das vendas. Muito legal. Tô, assim, encantada com a Royal Prestige, de verdade, eu não conhecia toda essa parte interna dela, estou realmente impressionada com o modelo de negócio, impressionada inclusive com a parte do treinamento e a forma que vocês pensam também de conectar pessoas e se conectarem também com elas e vocês entendem essa teia que vai levando, né? Isso é muito interessante. E a gente está vivendo hoje num mundo que a gente está cada vez mais entendendo a importância do networking. E vocês estão levando isso, assim, numa maestria mesmo. Meus parabéns, Gustavo. Muito obrigada mesmo por participar aqui, por topar aqui esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para muita gente, seja para o pessoal que tiver interesse na Royal Prestige para fazer compras, para comprar os produtos, seja para o pessoal, inclusive, que tem interesse em trabalhar com vocês. Eu acho que aqui tá sendo muito, muito rico em aprendizado também. E fiquei muito curiosa e já estou animada, porque mais tarde eu vou ver toda essa Pois é, apresentação.
Eu vou mostrar também lá na Exatamente. página, eu vou mostrar também. Depois que a gente postar aqui o podcast, os cortes, eu vou mandar lá o nosso vídeo da apresentação. Posso? Tô autorizada? Claro, com certeza. Queria Muito. agradecer, tá? Fico muito honrado. Conte conosco, tá? Então, assim, o que a gente puder ajudar, enriquecer também nessa parte de networking, conte com a gente, né? Estreitar algum evento, alguma experiência, alguma coisa. Estamos aí a postos para poder cozinhar, para poder organizar alguma coisa com vocês. Não, então, ó, preparem, vem aí alguma experiência a gente vai criar para vocês conhecerem a Royal Prestige. Aguardem, porque a gente vai conversar ainda muito mais, né, Gustavo? É isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. A gente se vê por aqui. Beijo. Pronto.